E quando alguém te provocar, ou então mentir sobre você, você vai dar cadeirada na pessoa também? O que aconteceu ontem no debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo vai servir para nós agora como ensinamento. E se você quer desenvolver aquela blindagem mesmo na sua mente, para você não cair em provocação, em mentira, em falcatrua a respeito do seu nome, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te dizer 3 detalhes que eu consegui perceber aqui, que estão ocultos e ninguém está falando sobre isso. Serão causa, consequência e tratamento. Em primeiro lugar, a causa. Você já parou para pensar o que faz com que a pessoa tenha a reação de dar uma cadeirada em outra, mesmo estando ao vivo? Aí talvez você fale assim, Eduardo, foi provocação, ele atiçou mesmo. Foi pela pressão. Aí, se fosse pela pressão, pela provocação, por que os outros candidatos que também se sentem pressionados não agiram do mesmo jeito? Então, obviamente, o que acontece? Aquilo que afeta a um não necessariamente vai afetar ao outro. Então, a provocação ela é o quê? Ela é subjetiva, ou seja, ela é sua. Você vê como provocação. É como uma leitura individual que é sua, baseada no que você sente. Então, o Datena, ele se sentiu provocado. Nesse caso, então, qual que é a causa? Emocional frágil, um emocional fraco, desestruturado. Você quer a prova disso? Olha esse trecho. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que era muito melhor, mas... Segundo ponto, consequência. Qual que é a consequência de estar emocionalmente fraco? Seria se comportar como um animal? Sim, essa é a resposta. Quer saber por quê? O animal, ele é racional ou ele é irracional? Ele é um ser pensante ou ele é reativo? Ele é instintivo ou domina suas emoções? Essa é uma resposta simples, mas parece que tem outra. Nós temos um cérebro que é o cérebro reptiliano, que é responsável pelo quê? Pelo sentir, pelo instinto, pela parte emocional. E temos o neocórtex, que ele é responsável pela razão, racionalizar e também dominar as emoções, dominar o reptiliano. O que significa isso, Eduardo? Significa que todo descontrole ele só acontece quando o seu cérebro de razão, o neocórtex, ele perde a força, ele perde o domínio. E quem ganha é o reptiliano. Eduardo, qual que é a consequência de o reptiliano ganhar? Essa. Um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Vai. Um detalhe bem importante. Nós conseguimos analisar e perceber se a pessoa ela tem controle emocional ou ela está em desordem emocional através de quê? Da sua comunicação. E comunicação é fala, são gestos, são comportamentos, você entende? São pensamentos. Tudo o que está organizado ou em completa desordem, bagunça, é revelado através da comunicação. Ponto final. Terceiro, tratamento. E a prova do que eu vou falar aqui está exatamente nesse vídeo. Agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Isso prova o que pra gente? Prova que a sua própria história, principalmente como você encaixa essa história dentro de você, te dá os motivos para você fazer ou deixar de fazer algo. Como assim, Eduardo? Perceba que Datena fala o seguinte: eu passei por isso, minha família, eu senti isso, minha situação. É como se fosse uma justificativa. É como se ele estivesse entregando o motivo pelo qual ele fez o que fez. Eduardo, mas não importa a justificativa, ele errou do mesmo jeito. E eu concordo com você, sabe por quê? Porque nunca é sobre o que nós vivemos, é como a gente guarda a informação do que a gente vive. É mais sobre o significado. Isso que eu estou vivendo representa o que para mim? Isso que eu vivi, essa experiência, simboliza o que para mim? Qual é o impacto disso na minha vida e como eu entendo o que eu vivi? É mais importante do que a própria experiência. Você, por exemplo, conhece alguém ou você é do tipo que guarda a dor? Eu não vou conversar com ninguém. Não, ninguém precisa saber. Você não conversa com um terapeuta, você não conversa com ninguém que pode te ajudar a resolver, mesmo sendo algo antigo. Aí você guarda a dor, não fala sobre o que te incomoda.
acumula raiva, engole o choro. Uau! Sabe o que eu vou te dizer? Tudo aquilo que você está tentando esconder, hora ou outra, vai ser revelado através da sua comunicação. Em resumo, como que faz para tratar? Primeira coisa, consiga um bom profissional para fazer terapia. Um profissional da sua confiança, um que consiga lidar com as suas emoções que estão bagunçadas. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela bagunça e vai começar a pôr em ordem. Você vai ter uma visão mais clara, mais discernimento. E aí você vai aumentar o nível de inteligência sobre o que já aconteceu com você. A consequência disso, de você organizar essa casa suja, é o quê? É você conseguir caminhar melhor no aqui e agora. O que a gente é? É um passado morando no presente. Dá para entender isso ou não? Uma segunda forma também de tratar é assumindo novos desafios. Por quê? Porque todo novo desafio revela bloqueio. O que acontece? Se você assume um compromisso seu, um desafio para você, vai começar a brotar entraves dentro de você que você nem sabia que existia. Um medo disso, um medo daquilo. Ah, não, mas eu não vou, não vai por quê? Então você tem a chance de se conhecer através de novos desafios que você assume para você. Você fala assim, mas terapia, Eduardo, não vale nada. Ou você não encontrou um profissional que sabia fazer acontecer mesmo na terapia, ou sua terapia foi de fato mal feita. Ou que dá na mesma coisa, né? Tiro por mim, por exemplo, depois que eu tratei, inclusive foi por isso que eu me apaixonei pela área e me tornei psicoterapeuta. Porque depois que eu tratei o que não conseguia resolver sozinho, procrastinava, financeiro estava horrível, um monte de bloqueio emocional, dependência, nossa, tinha tanta coisa, que depois que eu comecei a organizar ponto a ponto, eu comecei a ganhar o quê? Autoridade sobre aquilo que doía em mim, hoje eu consigo ajudar a resolver em outras pessoas. E aí eu deixo uma chavezinha para você. Eduardo, mas por que tudo muda? Porque se existe na sua mente, é real. Não, Eduardo, mas é só imaginação minha. Existe na mente? É real. Não importa se é só para você. É real do mesmo jeito para você. Faz terapia não besta, para tu ver. Concluindo, independentemente de causa, de motivo, do que aconteceu e o que vai acontecer, ninguém quer saber do que está por trás. Ninguém tem esse interesse. As pessoas estão atentas apenas ao que acontece, ao resultado, à consequência. Elas estão atentas a isso. Então, se você é uma pessoa que é boa de contar história, boa de contar desculpa, eu estou falando isso para você porque você viu para mim. Vítima não prospera. Enquanto você for bom de contar história e dizer, mas é porque minha vida não funciona, porque... Para de dar explicação, ninguém está afim disso não. Você já comprou algum livro de alguém que só tinha motivos para contar o que não aconteceu na vida dela porque ela tinha dores? Não tem esse motivo. Mas você vai comprar um livro de alguém que tinha dores, dominou as dores, resolveu e usou as dores como um tiro de canhão, para ter sucesso na vida. Pare de dar desculpas e arrume um jeito de utilizar suas dores, o tormento que você viveu, para dar certo na vida. É assim que acontece. Vítima não prospera. Então, o que Datena demonstrou para mim? Para mim, o Datena demonstrou que quando as coisas fogem do controle dele, o que acontece? A agressão é uma alternativa. Ele, para mim, é um fraco emocionalmente. Eduardo, tu atenderia ele? Claro, eu sou psicoterapeuta, ajudaria ele. Mas a atitude foi de uma pessoa fraca emocionalmente, que não tem domínio sobre suas emoções. Elas têm domínio sobre ele. Essa é a minha verdadeira opinião. Como diz Jordan B. Peterson, ele fala o seguinte: não há virtudes na fraqueza, mas na capacidade de dominar a própria força. Então, um recado: não seja um animal. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, segue aí. Vai ter mais. Te prepara.